decidi que eu vou ir para Dublin, pessoal. Gente, eu irei para a Irlanda, tá? Mais especificamente, irei para Dublin. E agora eu vou contar para vocês por que Dublin e não outra cidade, né? Outro lugarzinho da Irlanda. Depois que eu escolhi o país, que foi mais ou menos ali em fevereiro, eu tive que escolher para qual cidade, para qual escola, quando, tive vários processos decisórios. Então agora eu vou explicar para vocês bem direitinho como que funcionou tudo. Quando vocês realizam as conversas com as agências de intercâmbio, normalmente vocês já entram mais no assunto de outras cidades. Eu me lembro que eu estava bem balançada assim, entre ir para Limerick, entre ir para Galway, que são outras cidades que eu vou deixar um mapinha da Irlanda aqui no lado, para vocês terem noção. Mas que cada uma tem suas características e aí vocês têm que entender qual que fica melhor para vocês. Eu pensei na questão de trabalho, pensei na questão de segurança. Tu começa a observar pontos que aqui no Brasil, aqui em Porto Alegre, na minha cidade, por exemplo, não é uma questão, né? Então, eu decidi que eu ia ir para Dublin, embora eu fui muito seduzida para ir para Galway, que é uma cidadezinha linda demais. Eu vou deixar aqui as imagens para você de tudo que eu estou falando. Mas o que eu não gostei de Galway, digamos assim, embora tenha muita oportunidade de emprego, as moradias elas sejam um pouco mais em conta do que em Dublin. Galway é um país muito chuvoso, então mais chuvoso do que próprio Dublin. E por conta de ele estar numa parte no mapa mundi mais próximo ali dos Estados Unidos, aquele trechinho ali faz com que muitos americanos vão para Galway. Então, Galway é conhecido como o verão dos americanos, tá? Também tem esse ponto. Então, tem várias pessoas que são de Galway e que são americanos. Então, por isso, até retrata um pouco mais a questão de ter o inglês. E aí, enfim, até pensei em ir pra Galway, só que por conta do tempo chuvoso, até pelo lugar que ele fica no mapa do mundo, eu pensei, não, quer saber, melhor eu ficar em Dublin. Um outro ponto que eu não gostei de Galway foi o seguinte, ele fica a 3 horas praticamente de Dublin. As companhias aéreas low cost, elas normalmente colocam um preço bem em conta quando é super cedo ou quando é muito tarde. E tem um horário que esse ônibusinho, que é de 3 horas entre Galway e Dublin, ele para de operar. Então, se é muito cedo, eu não vou ter esse ônibusinho. E se é muito tarde, eu também não vou ter. E aí eu fiquei pensando, bom, então eu prefiro estar em Dublin, onde já tem um aeroporto ali, é muito mais prático para eu me locomover. E que eu queria abrir um parênteses. A Irlanda é conhecida como o país da Europa com mais aeroportos. Então, assim, tudo bem que isso não poderia não ser um requisito para eu não escolher Galway, mas também foi um dos, tá? Então eu fiquei pensando, pois eu ia ter que toda hora indo para Dublin, aí ia ser longinho essa questão das passagens e companhias aéreas e tal, então acabei escolhendo não ir para lá. E daí isso também me deixou já desseduzida para ir para outras cidades. Então eu acabei escolhendo Dublin e é isso aí. Dublin é um pouco mais perigoso, assim, atitude de segurança e tal, mas acabei escolhendo lá. E tem mais oportunidade de emprego na mesma proporção que também tem mais pessoas procurando emprego lá, né? Então é tudo muito proporcional. Então agora eu queria contar para vocês como que foi o processo de escolha da escola. Ai, gente, eu tenho um amor muito grande pela Atlas. Um dia eu vou estudar nessa escola. Eu vou deixar as fotinhos aqui para vocês. Essa escola é maravilhosa. Ela é linda, ela é incrível. Só que vocês têm que entender que quando vocês fecham com uma agência, é um valor para determinada escola. Quando vocês vão para outra agência, pode ter mudança, alteração de preço. E quando eu escolhi a Love, a Atlas, ela tinha um preço um pouquinho diferente. E seria até mais barato com outra agência, só que os benefícios que a Love tem, por ser a Love, né? O jeito que ela trata os alunos, é praticamente uma mãe, gente, segura na mão e vai, sabe? Então, eu me senti muito mais segura de, nesse momento, abrir mão da Atlas e de seguir com a Love. Minha escola ia ser a Eli School, então vou deixar fotinhos aqui da Eli School. As aulas, elas começam toda segunda-feira do ano. Então, é como se fosse um ciclo. Pensa que quando vocês estavam tirando a habilitação,
vocês entravam numa aula, aquelas aulas teóricas, né? Vocês entravam nas aulas teóricas, se tinha outros alunos, já, o professor já estava dando um conteúdo. É mais ou menos igual. Então eu vou chegar, vou ter um teste de nivelamento e aí eles vão me indicar ir para uma turma. Aquela turma já está em alguma parte do livro, já está, enfim, acompanhando algum conteúdo e eu vou entrar daquele momento em diante. Pode ser que eu entre mais para o início, mais para o final, mas o fato é que depois vai ter todo o ciclo novamente, até eu chegar no ponto onde eu estava antes. Faço um novo teste de nivelamento e assim eu vou passando de nível. Então, é bem conhecido esse método, né, acontecer nesse formato. Eu não sei se em outros países só sei que na Irlanda é bem conhecido isso. Então, as aulas começam toda segunda-feira. E a aula vai ser de tarde. Então, tem diferença de preço também de aula de manhã ou aula de tarde. E tu tem que ter uma frequência, então é bem legal ter que aprender um pouquinho mais sobre essas questões da aula e da legislação, porque o governo irlandês solicita que os estudantes que estão lá para estudar língua inglesa compareçam com no mínimo 75 ou 80% nas aulas. Eu não me recordo agora a porcentagem, mas eu sei que é bem alto. E como a galera normalmente está indo lá para trabalhar, enfim, fazer outras coisas, então fica bem corrida essa vida e cumprir com esse percentual, mas a gente tem que levar as coisas a sério e tem que dar certo, né? Pensando nisso e juntando com o fato da minha acomodação, eu tinha que escolher um voo aonde eu chegasse depois do horário da minha aula, porque se eu chegasse na segunda-feira de manhã, a minha escola iria entender que eu já estava apta para começar a estudar. Só que eu não queria ter o compromisso de na terça-feira até de tarde na escola, na quarta de tarde, uma vez que eu recém cheguei e quero procurar acomodação. Então, o que eu fiz? Eu escolhi um voo que ele sai domingo de tarde de Porto Alegre e ele vai para o Rio de Janeiro, do Rio de Janeiro vai para Lisboa, fica 5 horas em Lisboa e depois eu vou para Dublin. E aí eu chego em Dublin às 18 horas, então é depois do horário da minha aula, o que é muito bom, porque daí eu não preciso comparecer na aula naquela semana, eu só compareço na próxima semana, então eu tenho a semana livre para eu me adaptar com a cidade, para eu procurar emprego e procurar acomodação. Eu quero contar um pouquinho mais para você sobre a escolha da minha acomodação. Normalmente tu consegue alugar uma semana, 2 semanas pela escola, e tem também acomodações que são vinculadas com uma outra plataforma, que como é que eu posso te explicar? Algumas agências de intercâmbio trabalham com a indicação de uma plataforma, onde residentes da Irlanda, então irlandeses, né, recebem estudantes nas suas residências, e aí tu paga um valor simbólico ali, que é bem caro, para te estar na casa dessas pessoas. E aí tu entra ali na plataforma, tu escolhe. Só que o que acontece? Isso é só algumas agências que eles te disponibilizam esse método. A maioria das agências te oferece a acomodação direto pela escola, que eu acho melhor, sinceramente. Mas qual que é a diferença? É que quando tu tá na acomodação da escola, ela é temporária. Então, quando tu chegar, tu já vai ter que buscar acomodação para ti. Então, eu vou chegar numa segunda, na terça, quarta, quinta, sexta e sábado, eu já vou estar procurando acomodações para mim. Porque na segunda-feira acaba o meu contrato com a acomodação que eu estou. Mas e Natália, se chegar nessa data e eu ainda não tiver acomodação, podem ficar super tranquilos, porque a escola ela estende o prazo da tua acomodação mediante um pagamento. Normalmente esse pagamento de uma semana na escola equivale a mais ou menos um mês de aluguel ali, do preço dos aluguéis de quartos compartilhados. Então eu vou chegar numa segunda-feira, porque eu queria contar para vocês que eu já comprei a minha passagem. Hoje a gente tá no dia 30 de junho. Eu comprei a minha passagem no final de semana, então eu acredito que tenha sido ali pelo dia 28 de junho. E eu viajo em agosto. Então isso também é um ponto que eu quero muito compartilhar com vocês de por que eu escolhi agosto. Maio é a primavera deles. Junho é o início do verão. E aí, julho, agosto e setembro é os meses de verão deles. A gente pode considerar junho, julho e agosto, algo do gênero. O fato é que agosto é o verão deles. E como o verão, tem muitos eventos na cidade. Então, eles precisam muito de mão de obra. Então, a gente consegue fazer bastante volume de trabalho. E aqui, abrindo um parênteses, o meu visto vai abrir a possibilidade de eu trabalhar 20 horas semanais. Mas a gente muito bem sabe que podemos trabalhar mais do que 40 horas semanais se a gente conseguir. Ou seja, se eu quiser trabalhar de segunda a sexta, eu consigo trabalhar as 40 horas semanais.
desde que eu não fique no mesmo contrato de trabalho mais do que 20 horas. Então, eu teria que ter 2 trabalhos, digamos assim, e cada um de 20. No verão isso não existe, tu pode fazer quantas horas tu quiser. Então, por isso que eu optei também por ir no momento do verão, que aí é o período onde eu consigo fazer bastante horas de trabalho, caso eu queira, e também tem mais oferta de trabalho por conta das feiras que acontecem na cidade. E o principal porque eu escolhi ir em agosto é porque, como ainda é verão lá na Irlanda, e considerando que é um país frio e tal, eu quero me adaptar melhor. Eu entendo que a minha adaptação seria melhor se eu fosse em agosto, considerando que eu não ia ver aquele frio, ó, sabe, direto e tal. Então eu ia ter uma visão boa e aí depois eu ia entrar no inverno. Então eu ia estar mais adaptada no sentido de que eu vi que não é tão ruim que depois eu vou ver que é ruim, sabe? Mais ou menos isso. É isso, gente. Quero agradecer muito por vocês terem me acompanhado até aqui. Não esqueçam de se inscrever no meu canal, de dar um joinha aqui nesse vídeo e comentar, compartilhem, deem like, façam de tudo, porque vai me ajudar muito. Isso vai me ajudar muito. E é isso. Logo mais trago mais novidades. Espero que vocês tenham gostado. E eu quero ver de vocês, se vocês imaginavam que ia ser Irlanda mesmo, se vocês imaginavam outro país, se vocês acham que a Irlanda tem a minha cara, meu jeitinho, ou enfim. Então é isso, gente. Muito obrigada por terem me acompanhado até aqui. Cenas dos próximos capítulos trago em breve. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deem seu like, sigam a Love no Instagram, que é @loveintercâmbio. Eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo o Instagram da Love. E para vocês seguirem, para vocês acompanharem. Eu espero que vocês gostem bastante e que vocês tenham uma experiência incrível, assim como eu tô tendo. Então é isso, gente. Muito obrigada por me acompanhar até aqui, de coração. Obrigada por tudo. Curta esse vídeo, se inscreve no meu canal, que vai me ajudar muito para eu continuar criando esses conteúdos e ajudando vocês no que eu puder sempre. Então é isso. Um beijo, até o próximo vídeo. Tchau!